Um olá todo especial a você que está acompanhando mais um programa Igreja Presente aqui na Rede Século XXI, com o nosso cardeal Dom Odilo Pedro Scherer, que é arcebispo aqui de São Paulo. Mais uma vez, muito obrigado por nos receber aqui, Dom Odilo. Muito obrigado a vocês, a minha saudação a todos vocês também que nos acompanham mais uma vez em nosso encontro Igreja Presente. E olha que o assunto de hoje, são vários assuntos, não é? Mas um assunto de hoje importantíssimo, porque Dom Odilo vai estar no Vaticano nos próximos dias, participando de um consistório. E eu até quero começar esse programa, Dom Odilo, porque tem muita gente que está lá em casa, que escuta a palavra consistório, mas às vezes não tem a dimensão do que é e nem sabe o que é um consistório. Queria pedir para que o senhor explicasse um pouco para a gente do que é e o porquê o senhor vai participar lá. Bom, o consistório é a reunião do Papa com os cardeais. O Papa se reúne frequentemente com os cardeais, mesmo se não com todos os cardeais. Mas mesmo em Roma, ele tem uma série de cardeais que trabalham em Roma, então ele se reúne com eles para tratar de diversas questões. Os cardeais são conselheiros do Papa e colaboradores próximos do Papa. E desta vez o Papa convocou os cardeais todos para tratar de dois assuntos. Primeiramente, da reforma da Cúria Romana. A Cúria Romana tem uma constituição, né, um documento que orienta, que regula o funcionamento da Cúria, que é um grande organismo, a Cúria, de colaboração, portanto, com o Papa. E esta constituição, que se chama Pastor Bonus, de 1982, ao que me parece, ainda de João Paulo II, ela deve ser reformada, portanto, reformulada para um novo funcionamento da Cúria. E, por aquilo que se sabe, então, 2 dias de reunião de todos os cardeais com o Papa vão tratar disso. Claro que de outros assuntos, certamente também. E depois, outros 2 dias, que são 14 e 15, sábado e domingo, são dedicados aos novos cardeais que o Papa vai fazer, né, nos dias 14 e 15, conforme já foi anunciado. Sim, sim. E aí, Dom Odilo, a gente fica, quem está em casa se pergunta, eu também fico me perguntando, claro que dentro desses assuntos da reforma da Cúria, esse encontro com os novos cardeais, tem sempre uma conversa ou outra que vai fazer parte dessas reuniões, porque, por exemplo, nós estamos vivendo toda essa questão dos extremistas islâmicos, né? Essas pessoas que estão atacando cristãos, outras pessoas, cidadãos de outras localidades do mundo. Como é que nós cristãos devemos nos comportar, Dom Odilo? Ainda mais esses ataques que tiveram na França há pouco tempo, como é que nós devemos viver e sentir como fazer diante de tudo isso? Os ataques da França ganharam muita visibilidade. Sim. Porque mexeram com a imprensa. Né? Porém, todos os dias praticamente estão acontecendo ataques, bombas, explodindo mesquitas, explodindo igrejas, incendiando igrejas, matando muita gente. É só acompanhar um pouco o noticiário, né, o que acontece na Nigéria, por exemplo, em alguns outros países da África, na Síria, no Iraque, no Afeganistão e em outras partes, onde realmente está havendo muitos problemas de intolerância religiosa e de verdadeira violência sobre cristãos e não cristãos que discordem de uma certa forma de proceder daqueles grupos extremistas. O que nós devemos fazer? Primeiramente, cabe a todos nós uma clara posição de não aceitar a violência. Não compartilhar esta forma de agir. Segundo, educar para agir no diálogo racionalmente. Nós não precisamos concordar com todo mundo, mas precisamos dialogar. Né? Sobretudo, não se pode partir simplesmente para uma violência extrema, não permitindo ao outro o direito de existir, de se expressar e assim por diante. E o respeito. Respeito gera respeito, né? Violência gera violência, né? E eu diria, desprezo gera desprezo, ódio, vingança, busca de vingança. Então, nós temos que recuperar algumas coisas muito simples no convívio entre as pessoas, mas também entre os povos, né? O respeito, o diálogo, né?
a não reação violenta e por outro lado, justamente de buscar também ver o que está acontecendo de errado, né, que alimenta, né, que acaba alimentando grupos extremistas. Mesmo porque, Dom Odilo, eu escutei algumas pessoas aqui, porque nós sabemos que aqui no Brasil a maioria é cristã, existem números menores de muçulmanos aqui, e algumas pessoas ficam falando assim, mas os muçulmanos estão fazendo isso, os muçulmanos estão fazendo aquilo. Os muçulmanos são sérios, Dom Odilo. Não são os muçulmanos, são os grupos, né? São os extremistas, né? São os radicais lá dentro, né? Não, é a mesma coisa que outros já então com muito mais generalização diz, não, é a religião que provoca isso, é a religião que provoca isso. Ora, não dá para partir para generalizações, não. É preciso manter um discernimento. Então, não são os muçulmanos. Existem no islamismo, certamente, grupos extremistas que estão agindo assim, mas não dá para atribuir a todos os muçulmanos. E é importante procurar manter o respeito, a abertura, o conhecimento, o contato, o diálogo com as pessoas. Contrariamente, vai aumentando o preconceito, e o distanciamento, o esfriamento, e começa a desconfiança, daí um pouco justamente das acusações para atos violentos. Então, não se pode atribuir nem a religião, porque a religião gera violência. Não, mesma coisa, olha, até ontem eu li alguma coisa no jornal, né, dizendo, olha, no futebol morreu muito mais gente no Brasil durante o ano passado do que em atos que significassem diretamente, nem falava diretamente da religião, mas de preconceitos, né, tipo cultural. As brigas entre torcidas. Isso, mas então dá para dizer, é o futebol que é violento, vamos acabar com o futebol? Não, são grupos descontrolados que precisam ser controlados e que usam o futebol ou esporte para desafogar a sua vontade de violência. Então, eu acho muito ruim quando a gente parte para generalizações que só suscitam, alimentam preconceitos, e isto não leva a coisa boa. O senhor usou uma palavra educação, o senhor usou uma palavra respeito, e eu lembro que em outubro desse ano, o senhor, juntamente com tantos cardeais, tantas pessoas que vão se envolver no encontro com o Papa para falar novamente sobre a família lá. Dom Odilo, esses extremistas nós vamos perceber, claro que não são todos, mas muitos estão sendo levados para lá porque às vezes estão desempregados, perdidos, desiludidos, não tem mais o encontro com a família, não tem mais aquela base que nós normalmente conhecemos. É um momento da gente pensar de novo, né? A importância da família para essas pessoas que estão se tornando extremistas, que estão sendo levadas para esse meio, e até para nós pensarmos, fazermos uma relação do que anda acontecendo aqui no nosso Brasil, de tanta violência que acontece aqui no nosso país também, Dom Odilo. Certo, a família sempre tem um papel educativo importante, mas eu diria mais, né? Um papel educativo positivo, porque também na família pode-se educar para a violência. Sim. Por exemplo, você deixa os filhos assim, sem mais assistir todos os programas violentos, todos os filmes violentos, há uma boa possibilidade de eles se familiarizar e gostar da violência, né? Crescer gostando da violência e um dia poder também partir para a violência. Então é preciso saber educar, e mesmo quando tem assim tendências à agressividade, é preciso trabalhar isso na educação, criar um clima de respeito em família que leve justamente a não fazer recurso à violência. Nossa sociedade, no seu conjunto, tem muitos fatores de violência, né, que levam à violência, que são, por exemplo, a bebida. A bebida é uma das causas principais da violência entre as pessoas e em família também. A droga é um fator, né, que suscita a violência e gera toda uma rede de violência, né? E portanto,
são, eu diria, né, geradores, são elementos geradores de violência dentro da sociedade e as pessoas acabam se tornando vítimas, muitas vezes não conseguindo mais controlar esses focos geradores de violência. Nós aqui, por exemplo, estamos muito preocupados para acabar com os focos geradores da dengue, né? Tem que acabar com o mosquito da dengue e tem que estar atento para não deixá-lo proliferar. Pois é, da mesma forma na educação a gente deveria estar atento para evitar os focos, não deixar proliferar os focos que são geradores de violência. Tomar cuidado com tudo isso. Dondila, eu não posso deixar de falar sobre isso. No próximo dia 11 é dia de Nossa Senhora de Lourdes. Nós temos que lembrar de tantos enfermos que passam pelas suas angústias, pelos seus sofrimentos, mas que não perdem a fé. Sim, dia de Nossa Senhora de Lourdes, todos os anos é dia mundial do enfermo. E o Papa também nesse ano fez uma bela mensagem dirigida aos doentes e também a todos aqueles que cuidam dos doentes e a sociedade de modo geral que deve ter o cuidado dos doentes. Aí nós lembramos a situação da saúde no Brasil, que tem muitos problemas, né? Seria tão importante que o dinheiro público não fosse desviado para outras finalidades, eventualmente até desonestas, né, pela corrupção, mas que realmente pudesse ser destinado a um melhor cuidado da saúde da população. Mas a mensagem do Papa pode ser encontrada facilmente na internet, né? Vocês podem procurar, quem mexe com a internet, com as mídias, vai encontrar facilmente a mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial do Doente, dia 11 de fevereiro. Pois bem, enquanto isso, de nossa parte, cabe uma palavra de conforto aos doentes, coragem, né? E coragem também a quem cuida dos doentes. Tenha certeza, né, de uma coisa que Jesus disse no Evangelho: quem cuida do doente está cuidando de Jesus. O que fizerdes ao irmão enfermo, a mim o fizestes, a mim o fareis, né? Então, olhar o doente também numa dimensão de fé. O irmão enfermo é muito importante. Socorrê-lo em sua fragilidade, estar junto dele, dar-lhe força, não deixá-lo sozinho, abandonado na sua angústia. É muito importante cercá-lo de carinho, de conforto. Que Deus abençoe todos os doentes, todos aqueles que cuidam dos doentes. Então, olha, estamos chegando no final do programa. Se quiser fazer uma sugestão, alguma crítica, igrejapresente@rs21.com.br. A bênção para todos nós e em especial para os doentes, Dom Adilo. Com muito prazer. Que Deus abençoe a todos. E nessa semana, procurem acompanhar os meios de comunicação ligados à igreja, também para acompanhar os comentários sobre a reunião do Papa com os cardeais em Roma, que será de 4 dias, né? Quinta e sexta, sábado e domingo. E assim terão uma ideia melhor, né, da igreja presente, né? A igreja que acontece, a igreja que age, a igreja que decide, que é a igreja que somos nós. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.